Biografia de Montesquieu. Charles de Secondat nasceu em Castelo de la Brède, propriedade próxima à cidade de Bordeaux, França, no ano de 1689, numa família nobre, mas não tão tradicional. Obteve a primeira educação em casa e partiu para a educação formal colegial aos 11 anos de idade, no Colégio de Drille, instituição frequentada por filhos da elite local. Os padres que dirigiam o colégio eram da congregação do Oratório, tendo uma orientação bastante intelectualizada e pautada pelo que o espírito iluminista considerava como o bom princípio educativo, as luzes e a razão advindas da filosofia moderna e da ciência. Montesquieu ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Bordeaux. Aos 19 anos de idade, ele já estava aprendendo a prática da advocacia em uma espécie de estágio para aprendizado prático em Paris. Em 1713, ele voltou para Bordeaux para cuidar de finanças e dos negócios de sua família, em virtude da morte de seu pai. Charles de Montesquieu, filósofo, escritor e teórico político francês iluminista. Em 1715, o pensador casou-se com Jeanne de Lartigue, tendo como a esposa 3 filhos. Apenas um ano após seu casamento, Charles herdou em razão ao falecimento de sua mãe o título que havia sido de seu pai, o Barão de Montesquieu, que lhe rendeu também o direito sobre as terras equivalentes ao baronato e um cargo do parlamento de Bordeaux. Era fato de Montesquieu não precisar mais trabalhar, então ele passou a administrar sua fortuna e a estudar ciências da natureza, filosofia e direito. Como os escritos de seus estudos vieram também escritos literários. Em 1721, Montesquieu concluiu a escrita de cartas persas. Por trás do humor satírico com cartas persas encontra-se um polêmico crítico, que aparece depois por diversas vezes para estabelecer uma crítica política, muitas das vezes com igual tom satírico. Com as cartas persas, Montesquieu conseguiu o estrelato e lago, passou a frequentar os currículos sociais reais e o salão literário de Madame Lambert. Filosofia de Montesquieu. Para Montesquieu, existem 2 tipos de lei. As leis naturais feitas por Deus reagem à natureza, são perfeitas e indiscutíveis. As leis instituídas pelos homens, chamadas leis positivas, seriam apenas uma modalidade da lei. Ao contrário das leis naturais, as leis positivas são feitas por homens imperfeitos, sujeitos à ignorância e ao erro. Dessa forma, assim como as leis de Deus, as leis dos homens deveriam buscar impressas e expressas as necessidades dos povos, relacionando-se à forma de governo, clima e condições geográficas, tal como Newton extraiu a lei da gravidade da observação da relação entre os corpos. Montesquieu buscava extrair as leis humanas da observação das relações entre os homens. Assim, a ideia central do pensamento de Montesquieu, portanto, era conferir as leis não como fruto de árbitro para quem as escreve, mas de decorrência da realidade social e histórica de um povo mantendo relações íntimas com essa realidade, possuindo assim um sentido, um espírito. No mais famoso capítulo de O Espírito das Leis, Montesquieu mostrou sua simpatia para com a Constituição inglesa e a monarquia constitucional moderada. Nele, Montesquieu formulou a célebre separação e distinção entre os poderes executivos, declara paz ou guerra, envia embaixadores e estabelece segurança. Legislativo, que produz, corrige e revoga leis. E judiciário, pune crimes e julga querelas, os quais deveriam se autorregular. Em suas palavras, todo homem que tem um poder é tentado de abusar dele.
que é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder, evitando assim o despotismo. Montesquieu então buscava um equilíbrio estático, uma mistura de poderes tão hábil e prudente que se autorregule. Montesquieu acreditava que tal combinação permitiria ordenar e controlar infinita multiplicidade e diversas de formas de estados existentes. Montesquieu hoje. No Brasil atual, a questão das relações entre os três poderes está em evidência. O julgamento final do impeachment de Dilma Rousseff foi conduzido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, Poder Judiciário, e votado pelos representantes do Senado, Poder Legislativo, para cassar o mandato da Presidente da República, Poder Executivo. Esse episódio exemplifica bem o funcionamento da estrutura da separação e do equilíbrio entre os poderes, idealizada por Montesquieu e que serve de base para os chamados Estados Democráticos de Direito, modelo adotado pela maioria das repúblicas atualmente. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, Suíça, no dia 28 de julho de 1712. Órfão de mãe, foi abandonado pelo pai aos 10 anos e entregue aos cuidados de um pastor. Na adolescência, mudou-se para Saboia, na França, onde passou a estudar música, religião, literatura, filosofia, matemática e física. Conseguiu em 1744 o cargo de secretário da Embaixada Francesa em Veneza. De volta à França, em 1746, Rousseau foi convidado pelo amigo e filósofo Denis Diderot para escrever a parte musical do dicionário enciclopédio. A partir daí, intensificou sua produção filosófica e literária. Escreveu romances como Júlia ou A Nova Heloísa, que obtiveram grande sucesso. Tratados sobre música de uma ópera, O Adivinho da Aldeia. Suas obras do Contrato Social e Emílio, ou da Educação, foram condenadas pelo Parlamento de Paris e queimadas em praça pública. Obrigado a sair do país, exilou-se na Inglaterra, mas voltou para Paris em 1770. Mais tarde mudou-se para o castelo do Marquês de Girardin, em Ermenonville, onde morreu em 1778. Posteriormente, sua filosofia se tornou o Evangelho da Revolução Francesa e ele foi declarado herói nacional. Filosofia de Rousseau. Um discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Rousseau pensa como seria hipotético o estado de natureza. A natureza humana pode ser definida como os traços fundamentais que todo homem é portador independente do tipo de cultura ou de sociedade em que esteja inserido. Na natureza, o homem seria livre, virtuoso, piedoso, amoral, sem sociedade, sem Estado, sem tecnologia, sem dinheiro e sem propriedade. Na liberdade, a capacidade de se dispor a sua vida de conformidade nos seus instintos, sem nenhuma limitação além daquela imposta pela própria natureza. Na natureza, não haveria bem ou mal, pois a moral é uma convicção criada socialmente. Segundo Rousseau, não se pode confundir o homem selvagem com os homens que temos diante dos olhos. Logo, a abordagem de Hobbes para que o homem é egoísta por natureza estaria equivocada por imputar ao homem natureza algo que é, na verdade, característica da civilização. Quando o homem passou do estado da natureza para o estado de sociedade, ou estado de civilização, em certo momento na história, alguém passou a escravizar outros homens, utilizando a força, criando a propriedade privada do Estado e suprimindo a sua liberdade natural. A desigualdade, compondo ricos e pobres governantes e governadores, seria a fonte primeira de todos os males sociais, a origem primordial de todas as outras desigualdades, da qual surgiriam a exploração e a escravidão.
A passagem do estado de natureza para a sociedade é uma ruptura, no qual o homem acaba por distanciar-se da sua essência. A sociedade, então, condenou o homem a todos os tipos de crime: inveja, cobiça, guerras, mortes, horrores, sede de poder e vaidade. A alma do homem foi se deturbando, de forma que hoje ele está irreconhecível. Para existir harmonia e bem-estar, deveria haver uma nova sociedade, na qual cada um, em vez de submeter-se à vontade de outrem, obedeceria apenas a uma chamada, vontade geral, que o homem reconheceria sua própria vontade. Como isso ocorreria? A partir de um acordo nacional entre os homens, o famoso contrato social. Rousseau hoje. O que legitimia a democracia? No Brasil do século XXI, é de suma importância a discussão sobre o conceito de democracia. Rousseau acorda sua defesa da democracia na ideia de soberania nacional. Hoje, lembram muitos, democracia não é ditadura da maioria. Em poucas palavras, se a vontade geral violar determinados direitos, ela não possui legitimidade, independente da sua força numérica. No Brasil atual, por exemplo, defendeu-se que Dilma Rousseff deveria ser afastada pelo processo de impeachment, devido ao seu desrespeito à coisa política, apesar de eleita pela maioria dos votos. Por outro lado, muitos alegam que Michel Temer não teria legitimidade para assumir a presidência por não ter sido eleito diretamente para o cargo e querer emplacar propostas que não obtiveram o crivo das urnas, como as reformas trabalhistas e previdenciária. A democracia, como se vê, é um regime que exige muitos debates, controvérsias e discussões. Mas, como salienta Rousseau e outros iluministas, é superior aos outros regimes, justamente por permitir livremente o debate, a controvérsia e a discussão. Voltaire, pseudônimo literário, nasceu em Paris, França, dia 21 de novembro de 1694. Descendente da família burguesa, entre 1704 e 1711, foi aluno do Collège Louis le Grand, em Paris, uma das mais importantes instituições do ensino da França. Iniciou o curso de Direito, porém não terminou. Voltaire, ligado à alta burguesia, era um crítico fervoroso e absolutismo da nobreza e principalmente da Igreja. Foi um dos pensadores que melhor encarou o espírito do século das luzes. Voltaire foi um filósofo e escritor francês, um dos grandes representantes do movimento iluminista na França. Foi também ensaísta, poeta, dramaturgo e historiador. Voltaire, Montesquieu e Rousseau foram os três nomes mais significativos do iluminismo francês. Voltaire acreditava que o ser humano deveria ser livre para expressar sua vida criativa, sem interferências de cunho moral e religioso. Ele era contra o absolutismo e a favor da separação entre Igreja e Estado, ou seja, foi um dos primeiros defensores da ideia do Estado laico. Voltaire também era absolutamente a favor da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, além da liberdade religiosa e da tolerância. Para o pensador, o progresso da sociedade somente viria com o reconhecimento das liberdades individuais e com o respeito e a tolerância a todas as formas de pensar. A tolerância era um tema essencial para ele, pois muitas vezes o filósofo foi censurado e interditado por seu pensamento liberal. Voltaire, no entanto, somente condenava e lutava contra dois tipos de pensamento: o fanatismo e a superstição, pois esses levam a liberdade à ruína. A frase "posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito que tem de dizer" é frequentemente atribuída a Voltaire. No entanto, ela não é de autoria do filósofo, e sim de uma biógrafa que escreveu sobre a vida do pensador. Apesar da não autoria de Voltaire, essa frase condensa a essência de suas ideias.
Voltaire foi um dos fundadores da Enciclopédia, projeto ambicioso iniciado pelos escritores franceses iluministas Diderot e D'Alembert. O conjunto da obra de 36 volumes possui verbetes de Voltaire, além de outros nomes, como Rousseau e Montesquieu. Apesar das polêmicas religiosas, Voltaire não era ateu. Ele acreditava em Deus, talvez de um modo bem diferente do pregado pelo cristianismo, mas acreditava. Voltaire foi um pensador que se opôs à intolerância religiosa e à intolerância de opinião existente na Europa no período em que viveu. Suas ideias reformistas acabaram por fazer com que fosse exilado de seus pais de origem, na França. O conjunto de ideias de Voltaire constitui uma tendência de pensamento conhecido como liberalismo. Exprime na maioria dos seus textos a preocupação da defesa da liberdade, sobretudo do pensar, criticando a censura e a escolástica. Denis Diderot nasceu em Nantes, na França, no dia 5 de outubro de 1713. Filho de um mestre de cutelaria, recebeu boa educação. Estudou no colégio dos jesuítas, onde iniciou a carreira eclesiástica. Denis Diderot foi um filósofo, escritor e tradutor francês, um dos grandes pensadores do iluminismo francês e principal idealizador da enciclopédia, um dos símbolos do iluminismo, que preparou ideologicamente a Revolução Francesa. Em 1728, Diderot foi para Paris e em 1732 recebeu o grau de mestre em artes da Universidade de Paris. Ampliou sua formação estudando leis, literatura, filosofia e matemática. Inicialmente, Diderot trabalhou como tradutor e escreveu sermões por encomenda. Frequentava os cafés parisienses, onde conheceu pensadores iluministas como Etienne e Rousseau. Como outros pensadores iluministas, Diderot acredita na razão, pois é ela quem tem a capacidade de duvidar das verdades estabelecidas. A filosofia, utilizando-se da razão, deve analisar os fatos e deles tirar verdadeiros conhecimentos. Mesmo as verdades racionais da matemática devem tentar entender os fatos reais e explicar experiências humanas. Denis compara o mundo como um grande animal e coloca Deus como sendo a alma deste animal. Diz que Deus é como uma aranha e o mundo é a teia por ele fabricado, e que é através dessa teia que Deus sente o movimento do mundo, mas com uma certa distância. Esse mundo nasce e morre a todo momento em um movimento que não tem fim. O mundo está, portanto, continuamente no começo e no fim de si mesmo. Segundo suas palavras, tudo que existe se relaciona através da ação e da reação. Tudo se destrói de uma forma para se reconstruir depois de uma forma diferente. Diderot concluiu que o mundo é feito de diversos elementos de natureza diferente e que existem inúmeros desses elementos e cada um deles se distingue um do outro por possuir uma força e um movimento próprio, que não pode ser destruído, não tem fim, não muda, é inerente ao elemento. Já em termos políticos, o filósofo acreditava que a política tinha como missão de eliminar as diferenças sociais, o que se chocava com as ideias absolutistas da época, bem como questionava a influência da Igreja na sociedade, a qual afirmava que deveria se restringir aos assuntos eclesiásticos. Do ponto de vista da arte, área de formação privilegiada de Diderot, o filósofo acreditava que o belo residia na simetria e na ordem das formas, donde a beleza também é determinada pela nossa interrelação com objetos desses entre si.
Diderot acredita na razão como guia, da qual a filosofia deveria se alicerçar para desvendar a verdade e construir um sólido conhecimento. Sem espanto, ele elaborou sua metodologia segundo os moldes das informações das ciências exatas, de acordo com o materialismo científico. Ademais, a natureza humana, com seus problemas morais, sua condição espiritual e material, bem como seu destino, também foram assuntos de interesse para o filósofo. Por conseguinte, para Diderot, a ciência seria o motor fundamental para o desenvolvimento humano e para o progresso humano. Já em termos políticos, o filósofo acreditava que a política tinha como missão de eliminar as diferenças sociais, o que se chocava com as ideias absolutistas da época, bem como questionava a influência da Igreja na sociedade, a qual afirmava que deveria se restringir aos assuntos eclesiásticos. Do ponto de vista da arte, a formação privilegiada de Diderot, o filósofo acreditava que o belo residia na simetria e na ordem das formas, onde a beleza também é determinada pela inter-relação com os objetos desses entre si. René du Perron Descartes nasceu em La Haine, antiga província de Touraine, hoje Descartes, na França, no dia 31 de março de 1596, filho de Joaquim Descartes, advogado e juiz proprietário de terras, com o título de escudeiro, primeiro grau da nobreza. Era também conselheiro no parlamento de Rennes, na vizinha cidade de Bretanha. René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês, autor da frase "penso, logo existo". É considerada o criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Sua preocupação era com a ordem e a clareza. Propôs fazer uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse fundamentada única e exclusivamente na verdade. Em 1615, formou-se em Direito pela Universidade de Poitiers, mas não exerceu direito. Decepcionado com o ensino, afirmava que só a matemática demonstra aquilo que afirma. Descartes propôs uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse totalmente fundamentada na verdade. Sua preocupação era com a clareza. Sugeriu uma nova visão da natureza, que anulava o significado moral e religioso da época. Acreditava que a ciência deveria ser prática e não especulativa. Acreditava na existência de uma verdade absoluta, incontestável. Para atingi-la, desenvolveu um método da dúvida, que consistia em questionar todas as ideias e teorias pré-existentes. Expõe 4 regras para se chegar ao conhecimento. Primeira, nada é verdadeiro, até ser reconhecido como tal. Segundo, os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. Terceira, as considerações devem partir do mais simples para o mais complexo. 4. O processo deve ser revisto do começo ao fim, para que nada importante seja omitido. Para isso, Descartes criou o método da dúvida. Ao duvidar de tudo e quanto for possível, alcançaria o conhecimento verdadeiro, algo seguro que não pode ser duvidado. Descartes mostrou, a partir do pensamento dedutivo, a existência do homem e de Deus. Desde então, o pensamento cartesiano foi associado a uma visão extremamente racionalista do homem e do mundo. É cartesiana, por exemplo, a visão de que o homem e o universo seriam máquinas. Para Descartes, tal qual um relógio, o ser humano poderia ser compreendido e eventualmente consertado, a partir das partes que o compõem.